Cheguei aqui agora pra gente ter um bate-papo gostoso sobre o que te faz tocar bem, porque a gente acha que é dom, né? Mas não é dom, não. É ordem que te faz tocar bem. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Dani Dezebro, eu sou pianista, cantora, educadora e diretora musical. E vamos conversar sobre isso? Eu espero que você goste, que você reflita bastante sobre esse nosso papo aqui, sobre esses apontamentos que eu vou trazer para você e que isso te sirva para ser um direcionamento aí, para ser um direcionador, na verdade, né? Do que você vai fazer daqui para frente. E principalmente que isso te traga vontade de acreditar em você, de estudar teu instrumento, de corrigir o que precisa ser corrigido na forma como você está estudando até hoje e colher resultados diferentes, tá bom? Lembrando que esse nosso bate-papo aqui é um convite especial que eu tô fazendo aqui para você vir participar do seminário online de música, que vai rolar em breve. Eu vou deixar o link aí para você se inscrever. Esse momento que eu faço aqui no canal, algumas vezes por ano, onde eu me coloco para reunir a galera que quer entender mais como realmente conseguir ser capaz de tocar o instrumento, como destravar, né? Como não ficar ali com travas na partitura, ou no ouvido, ou com travas para entender a harmonia, para ter um ritmo legal, para realmente conseguir caminhar, ser feliz, tocar o teu instrumento, que é o principal aqui do canal, né? Que chama-se Posso Tocar. Então é para você entender o que está faltando, ajustar esses pontos ali, né? Apertar os parafusos que estão soltos na tua caminhada e vem participar do som que vai rolar aí, seminário online de música, tá bom? Vai ser em breve. Entra no link que tá aqui na descrição do vídeo para você se inscrever, é gratuito. E aí você fica atento aí nos dias especiais, a gente vai ter aulas para falar mais e mais sobre tudo isso, tá? Hoje já é um gostinho, uma pitadinha assim que eu tô colocando para que você queira saber mais, busque mais, tá? A consciência é o primeiro ponto para a gente poder ter mudanças na nossa vida, né? Quando a gente se torna consciente de algo, a gente começa a mudar. Daqui para frente, nossa história muda. Então, a falta de resultados no nosso talento musical, a gente estuda, se dedica e às vezes não consegue. A falta dessa capacidade, muitas vezes é atribuída ao tal do dom, como aquela coisa que nasce, né? Aquela coisa pronta, aquela coisa divina, aquele aspecto que não conta com um esforço pessoal, aquilo que é já dado, a gente ganhou isso de Deus, né? Ganhou isso quando nasceu, então a gente tem uma propensão ou não, né? Porque dom algumas pessoas têm para música, né? É isso que a maioria pensa, essa é a consciência geral ali da massa popular como um todo. E poucas pessoas têm dom, a maioria não tem, e aí pobres de nós que não temos, né? Porque ficamos fadados a não ter resultado, a gente se esforça, mas parece que nunca vai pra frente. Agora eu quero trazer para você um apontamento. Não é dom, é falta de ordem. É muito fácil culpar o dom, é fácil demais. Quando a gente vê alguém falando pra gente, ó, você não tem dom pra música e para. É o argumento mais fácil de ter na ponta da língua. Agora, a gente realmente ser minucioso para ver a falta de ordem que está tendo no processo de aprender música, no processo de estudar, nas estratégias que estão ensinando pra gente, essa clareza dessa falta de ordem, poucas pessoas têm. Aliás, a maioria não tem, né? Então é fácil falar pra você, é falta de dom, né? Mas vamos conversar. Separei aqui alguns pontos. Primeiro ponto, ordem no aprendizado. Falta de ordem no aprendizado. Por que você está falando isso, Dani? Porque, assim, um aprendizado, ele envolve duas dimensões. A dimensão prática de tocar o instrumento e a dimensão teórica de compreender a música para que eu consiga tocar o meu instrumento corretamente. Então, em relação ao aprendizado prático, o que está faltando? Está faltando eu ter um aprendizado gradativo. Como assim gradativo? Por exemplo, tem pessoas que estudam pelos vídeos da internet, buscam aqueles tutoriais, vão aprendendo ali o instrumento por aqueles vídeos e geralmente esse processo autodidata, ele não é gradativo, porque a pessoa está sozinha, ela está buscando o conhecimento dela, então ela não tem consciência, ela não tem nem condições de avaliar se ela está fazendo uma ordem aos poucos, né? Uma ordem de começo, meio e fim, pegando lições corretas, que estão não deixando lacunas na construção técnica dela. Então, ela vai fazendo um aprendizado meio aos trancos e barrancos. Pega uma música aqui, uma música mais difícil, depois pega outra mais ou menos. Às vezes pega uma que já pula níveis muito grandes e vai tentando tocar. E aí ela vai ficando com inconsistência na formação técnica.
a falta de ordem no processo gradativo, colocar a carroça na frente dos bois faz diferença. Também, nesse processo prático, a falta de ordem na amplitude do aprendizado técnico. Às vezes, a gente tem um aprendizado que está sendo gradativo, tem um professor nos orientando, mas ele é raso, ele não está amplo, ele não está contemplando a parte técnica e a parte da musicalidade como um todo. Às vezes, por exemplo, deixa eu explicar melhor, às vezes você está estudando só músicas, repertório do teu instrumento, então você estuda uma música atrás da outra. Tá, mas e os exercícios técnicos que vão te trazer base, raiz, solidez para a construção do domínio motor? Muitas vezes isso não está sendo feito, porque isso precisa ser conversado com o professor. O professor tem uma visão da construção técnica do instrumento, da evolução técnica do instrumento? Você está tendo essa visão? Está sendo algo que você está percebendo esse caminhar aí? Dessa ordem gradativa de construção da técnica e da musicalidade? O contrário também pode acontecer. Pode ser que você está fazendo muitos exercícios técnicos e não está trabalhando musicalidade, expressividade, interpretação, domínio do repertório, da linguagem daquelas músicas daquele instrumento. Às vezes não está tendo isso. Então, não fica um aprendizado amplo, fica um aprendizado raso, só numa área ou só na outra. E isso eu falei em relação à prática do instrumento. Agora, e quando a gente fala em relação à parte teórica, de entender a música como um todo? Muitas vezes está faltando ordem num aprendizado que contempla as 4 fases do estudo teórico, harmônico. Eu vou falar mais sobre isso lá durante o seminário online de música, então vem participar mesmo, tá? As 4 fases de aprendizado teórico são importantíssimas e muitas vezes elas não acontecem ao longo de toda a vida musical. Quiçá acontece. Às vezes você só faz aula do instrumento e a parte teórica, ela fica muito, muito rasa na primeira fase, que é a fase do conceito. Mas não passa pela fase da convivência, que é conviver com aquele conceito no seu corpo, não ficar só na teoria, mas também fazer exercícios de vivência, experimentar o som através do corpo. Dalcroze fala muito disso. Dalcroze é um importante pedagogo suíço, renomado aí, que fala da importância da gente vivenciar isso no corpo. Muitas vezes não vivencia. Muitas vezes estuda teoria só na fase do conceito. Não passa pela fase da comoção, que é a fase de estimular o ouvido, conectar o ouvido com essa vivência corporal. A gente estuda música e é um contrassenso, né, galera? Mas muitas vezes você faz aula de música, faz aula do instrumento e não tem o seu ouvido desenvolvido. Você não desenvolve ao longo dos anos de estudo uma acuidade, uma percepção musical diferenciada, que é capaz de reconhecer um som afinado, um som desafinado, um som mais harmonioso, um timbre mais fechado, um timbre mais brilhante, não consegue tirar uma escala, não consegue tirar uma nota, uma melodia, não identifica um ritmo ali, como ele deveria ser tocado e o jeito que está tocando, não percebe para se autocorrigir. Então, não cria referências auditivas para algo que seria inconcebível. A gente estuda música, música é som, e a gente não passa pela fase da comoção, do ouvir. Essa é uma terceira fase e também, muitas vezes, não passa pela fase da conexão com o repertório. Porque toda música que a gente toca, todo exercício técnico que a gente faz, por trás dele, sustentando ele, tem conteúdos teóricos ali, tem questões rítmicas, melódicas, harmônicas, sustentando aquele repertório, que você tem que ser capaz de identificar naquele repertório, reconhecer, para que isso se torne ferramenta de estudo, para que você saiba se autocorrigir, para que você olhe e fale, não, esse ritmo aqui deveria ser assim, eu sei, eu tô tocando errado. Não, peraí, eu tô perdendo o pulso aqui. Não, essa escala aqui, vixe, eu tô esquecendo de ser sustenido. Essa escala de Lá maior tem o Dó sustenido, por exemplo. Então, eu falei aqui para você a falta de ordem que provavelmente está acontecendo em questões da prática do instrumento e em questões da aprendizado teórica, que são 2 coisas, né, que alimentam 2 coisas. A prática do instrumento desenvolve a tua habilidade instrumental. O conhecimento teórico musical desenvolve a tua habilidade musical, na qual está inserida a técnica. Uma coisa alimenta a outra. E aí, nesse aprendizado aqui, as 4 fases de vivência de cada conteúdo teórico harmônico, muitas vezes não está acontecendo. Provavelmente você já me escutou nesses minutinhos iniciais do vídeo, você já está pensando em você. Como é que está a tua realidade? Então escreve aí para mim. Disso que eu falei, você se identifica já com alguma coisa que está faltando ordem na questão prática ou na questão do aprendizado teórico? Deixa aí. Agora, é fácil, né? Falar é falta de dom, né? Mas vamos continuar, vamos desenvolver o raciocínio. Ordem. Falta de ordem também no estudo. Como assim, Dani?
Eu anotei aqui algumas questões. O estudo que a gente faz é a nossa parte de aluno, né, que tem que acontecer e que você, fatalmente, quando começa a estudar um instrumento, você vai aprendendo isso. O professor vai te falando que você tem que praticar em casa, que você tem que estudar e tá tudo certo quanto a esse conhecimento. Você sabe que tem que fazer isso, tá? Mas e como é que está sendo feito esse estudo? Ele está frequente? Ele está constante? Você já conseguiu atingir uma disciplina de constância? Ou cada semana estuda como dá, às vezes não dá? Porque, gente, no começo é assim mesmo. Quando a gente começa a estudar um instrumento, a gente vai construindo o hábito do estudo. Ele não é frequente e muito menos constante. A gente vai inserir esse hábito na nossa rotina. Tem que incorporar na rotina. Depois de um tempo ele vai ficar. Ele vai ganhar essa consistência. Mas esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto de ordem que vai fazer diferença nos resultados que você alcança a longo prazo. Outra questão, o teu estudo, ele é disciplinado no sentido de ter objetivos claros? Ou é só uma série de insistência? Você insiste, tá errado, vai de novo, tá errado, vai de novo. Não, ele tem objetivos claros. Quando o seu professor passou para você estudar aquela lição, naquela tarefa, naquele exercício rítmico que você estava fazendo, você tem clareza de como ele deve ser, como deve ser estudado? O objetivo claro que eu tenho que alcançar? O que eu não posso fazer? No que eu tenho que prestar atenção para acertar? O objetivo é claro? Isso é muito importante, tem que ser claro. Tem que ser claro, tem que ter clareza do que eu vou fazer naquela lição para alcançar esse resultado. Outra coisa, é um estudo estratégico? Você sabe como se autocorrigir? Você tem estratégias para estudar? Ou é só uma repetição infinita, como eu falei ainda há pouco? Você sabe como ter autonomia para parar e falar, olha, não tá dando certo para esse jeito. Deixa eu fazer de um outro jeito. Essa autonomia, deixa eu fazer de um outro jeito, ela só existe mesmo quando você está tendo maturidade musical. Então, se no primeiro ponto que eu falei aqui anteriormente, se a falta de ordem está ali na inconsistência de um aprendizado teórico ou de um aprendizado prático, na forma como está aprendendo ali o instrumento, na forma como está aprendendo o conteúdo teórico harmônico, já existe inconsistência, você não vai ter maturidade. Então, você não tem condições de ter autonomia para se autocorrigir. Você não consegue criar estratégias, porque você não sabe o que fazer. Simplesmente não tá dando certo, você tá insistindo, não tá dando certo, você não sabe o que fazer. É por isso que muita gente desanima de estudar. Fala, ai, chega, fica nervoso e fala, para, amanhã eu estudo. Na esperança de que amanhã seja diferente. Muitas vezes a gente acha que é porque tá no mau dia. Fala, hoje eu não tô com a cabeça boa, hoje não vai dar certo. A gente acha que é isso, mas não é. A falta de ordem já no tópico anterior já impacta aqui. A qualidade do teu estudo. Você não consegue ter autonomia, porque você não sabe nem a forma correta de estudar. O que eu vou estudar? Quantas vezes eu repito essa parte aqui? Que estratégia eu faço nessa outra parte da música? Por quanto tempo eu me dedico? Essa clareza na forma de estudar, no estudo da parte instrumental, no estudo da parte teórico-harmônica, são questões importantíssimas de serem pontuadas. Questões importantíssimas, inclusive, de serem corrigidas. E é isso que eu quero. Eu quero que você, a partir de agora, comece a ganhar essa consciência para começar a fazer essas correções, para colocar esses pingos nos i. Então, passa as panelinhas aí que estão tudo aberto, entendeu? Outra coisa, ordem no método, na metodologia de aprendizado. Aí, eu vou trazer aqui perguntas para você refletir. Na forma como você está estudando até hoje, o que você está aprendendo está te trazendo consciência musical? Você está ficando consciente do que é música, do que é fazer música, do que é tocar o instrumento, como tem que ser isso? Você está entendendo sobre a linguagem da música? Claro que tudo isso não acontece em um único mês de aula, mas ao longo do tempo que você já está estudando, e pela minha experiência, o pessoal que acompanha aqui o canal já estuda há um tempo. Poucas pessoas vêm aqui e acabaram de começar a estudar, não. A maioria do pessoal tem um perfil de já estar estudando aqui há um bom tempo. Diga aí pra mim, você é desse perfil? Está estudando já há um tempinho? E esse estudo está te trazendo cada vez mais consciência musical? Ele está te trazendo autonomia? Você consegue cada vez mais estudar em casa, sabendo se autocorrigir? Ou não? Você não sabe o que fazer, você precisa sempre levar para o professor te orientar? Esse aprendizado, essa metodologia que está sendo usada para te ensinar, está trazendo resultados práticos? Você se vê, depois de estar dedicado, estudando, você se vê conseguindo tocar aquela lição? Eu digo, não é milagrosa. Não é tipo, eu toquei 3 dias, já estou sabendo. Não.
Na música nada é milagroso, a gente precisa de dedicação, mas você está se percebendo com resultados práticos? Porque essas 3 coisas deveriam estar acontecendo. Todo aprendizado, toda metodologia, tudo que está sendo ensinado para você tem que te trazer consciência musical, tem que te trazer autonomia musical, senão você vai ficar pagando aula pro resto da vida. Uai, como que é isso? Quando vai cortar esse cordão umbilical? Claro que você pode pagar aula pro resto da vida, porque você gosta do professor, porque você quer, porque você gosta do ambiente escolar, e tá tudo bem quanto a isso. Mas ele não pode ser um princípio, te prender. Todo bom processo pedagógico tem que te dar autonomia, você tem que caminhar sozinho, você tem que criar condições disso. Tá te dando autonomia? Uma pergunta. E tá trazendo resultados práticos? Essa tríade tem que acontecer. Se não tá acontecendo, é porque tá tendo uma falta de ordem na metodologia. O método não tá tão eficiente. Aí é fácil falar que é dom, né? Que você não tem dom, né? Entende? Outra coisa. Ordem no aprendizado. Como assim, Daiane? Ordem no aprendizado é aquilo que eu já falei lá em cima, né? Não, eu repeti aqui na minha coisa. Ordem no aprendizado, a gente já conversou. Eu vou até apagar aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. Eu tenho um roteirinho aqui, né? Mas ordem no aprendizado, repetir. Ordem no aprendizado, da prática e da teoria em 4 fases. Já falei. Outra coisa importante. Ordem na expectativa. Por que ordem na expectativa? Porque aí é uma questão de cunho pessoal, de organização pessoal interna nossa. Quando esses outros pontos que eu já falei anteriormente, a ordem no aprendizado, a ordem no estudo, a ordem no método, quando isso já está organizado, falta a nossa parte agora, que é a ordem na expectativa do resultado. A gente precisa alcançar, treinar resiliência diante das frustrações, diante do que não sai como a gente queria, não sai no tempo que a gente queria. Às vezes a gente cria a expectativa que vai aprender aquela música muito mais rápido do que aprende, geralmente, entendeu? Ou às vezes a gente cria a expectativa que não ia ser tão difícil e aí acaba vendo que é difícil. Às vezes a gente cria a expectativa de que eu ia conseguir fazer minhas mãos me obedecerem mais rápido e não vai. Eu fico brigando com o instrumento. Então, essa resiliência interna de acreditar no processo, de saber que, olha, é assim mesmo, eu preciso persistir, mas eu preciso persistir, não insistir, porque tem uma diferença. Quando eu insisto, eu fico estudando do mesmo jeito, dando murro em ponta de faca, e os resultados não saem. Não é isso. Persistir eu vou mudando a forma de estudar, eu mudo as estratégias, eu amplio minha consciência musical, e aí o resultado vai vir com o tempo. Eu preciso dar tempo para o meu corpo, eu preciso ter a resiliência para lidar ali com a frustração. Eu preciso ter também paciência. Paciência para quê? Para eu saber lidar com a fase do plantio. Principalmente depois de adultos, a gente quer o resultado logo. E eu digo isso a gente porque é a gente, eu me coloco no meio, eu entendo plenamente quem está começando o instrumento. A gente quer o resultado logo. A gente fica ansioso e a gente não tem paciência com o plantio, com a fase do plantio. Estudar coisas mais simples, pegar do beabá, do começo, não pular etapa, aceitar tocar músicas que às vezes não é a música que a gente gosta, não é aquele repertório que a gente gostaria de estar tocando, mas ela é importante para ter um processo gradativo. Então essa paciência precisa acontecer, eu preciso colocar ordem nisso. Outra coisa que eu preciso colocar ordem é na positividade. No pensamento positivo, de acreditar na minha capacidade, sim. Porque nós temos capacidade, independente da nossa idade, independente da nossa experiência prévia, independente da nossa família já ter tido músicos ou não, independente do nosso dom, do nosso talento nato, nós temos potencial de aprendizado, porque a música é uma linguagem. E toda linguagem é aprendida, se tiver com o caminho correto. Então eu preciso conseguir me despir dessas falas que vêm no nosso ouvido, que são falas que não ajudam em nada, né? Que as pessoas poderiam não falar pra gente, mas que falam. Pessoas falam pra gente que não vai virar nada. Ih, você é ruim. Ih, você é desafinado. Ih, você não tem ritmo. Ih, não sei porque você tá fazendo isso, você não vai chegar em ponto nenhum. Ih, você já é velho pra isso. Sabe essas coisas que a gente escuta? Ih, ó, você fica aí tentando, você não cansa? Sabe essas coisas que geralmente vêm de pessoas que a gente gosta muito, pessoas que são próximas, familiares, amigos. Então, a gente precisa conseguir ter uma blindagem mental para conseguir se despir da influência dessas falas, que seriam, aliás, que são totalmente dispensáveis, né? Mas que as pessoas falam. Por quê? Porque elas também não estão aqui ouvindo o que você está ouvindo, elas não têm o conhecimento que
é possível, que precisa de ordem, que se a gente ajustar os pontos no processo, isso vai. Elas não sabem, elas acreditam nessa ideia, nessa falácia que tem por aí do dom pronto, do dom nato, do dom que não demanda esforço, entendeu? Ou até assim, algumas pessoas também sabem que precisa de esforço, mas o que elas acham? Ah, se der certo é porque ele já tem dom, então ele faz só um pouquinho de esforço, aí já vai, entendeu? E quem faz muito esforço, não tem dom, não vai. É uma desconstrução que a gente tem que fazer disso, que isso é muito vago. Você entende? Quem fala que o problema é dom, está se apoiando no argumento totalmente vago, inconsistente. O que ele está te apresentando de elementos para te dar condições de correção, de rota? O que ele está te apresentando de elementos para falar que você não tem capacidade? Como assim? Se fosse uma questão nata mesmo, não demandaria ambiente, não demandaria instrução, porque tudo que é nato, é nato independente das circunstâncias ao redor. E não funciona assim. Ah, então nasceu uma pessoa com um dom enorme para ser pianista, mas ela nasceu numa condição super desfavorável financeiramente, não tem um piano do lado dela, ela nunca assistiu ninguém tocar piano, e aí então como é que fica o dom dela nato? Se é nato, ele vai aflorar de qualquer forma, não vai? Então, não é assim. Se ela não tem estímulo ambiental, se ninguém leva ela perto de um piano, se ela não vê, se ela não tem acesso às aulas, se ela não pega um bom professor, uma boa metodologia, esse dom nato não vai acontecer nada, não vai ser uma condição que define realmente a vida dela. É muito vago esse dom, que ainda é algo muito disseminado e que nós estamos trabalhando para poder cada vez mais enfraquecer essa crença e solidificar os pontos corretos que a gente precisa solidificar. Então, positividade mental para se despir dessas falas que não ajudam em nada, mas fazem a gente desacreditar da nossa capacidade. Isso é muito importante. Outra coisa que a gente precisa é ter cuidado, colocar ordem na nossa mente, no nosso estado mental, para não ter inveja. Inveja do outro. E também para saber lidar com a inveja que nós sofremos. Porque assim, inveja sempre é uma comparação que a gente faz, né? E aí você se sente inferior ao outro, você queria estar onde ele está, alcançar o que ele alcançou. Ou o contrário, né? Alguém te inveja, queria estar no teu lugar, queria ter o que você tem. E aí a gente precisa entender que cada um tem o seu momento, tem a sua capacidade, tem o seu jeito, vai tocar a música do seu jeito, vai chegar lá no seu momento. Então, se despir dessa cobrança, dessa competição, não existe isso. Cada um é cada um com o seu potencial, com a sua beleza. A música é arte. E a arte, ela vem para externalizar, para extravasar o belo que existe em nós, o que tem de divino em nós. Então, é colocar para fora essa sensibilidade única que cada um de nós temos. Então, não tem que ter competição, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos a nossa luz própria que vai brilhar através da nossa capacidade artística que vai ser estimulada pela linguagem, pelo aprendizado da linguagem musical. E para fechar assim, essa questão da ordem, a gente precisa ter muita clareza de valorizar as nossas pequenas conquistas. Não ficar esperando só a grande. Então, valorizar a oportunidade de tocar num recital. Você foi para um recital, você fez uma apresentação, você conseguiu tirar essa música aqui, você dominou essa técnica ali, você agora entende essa estrutura harmônica aqui. Ficar feliz com as suas pequenas conquistas, porque é o acúmulo de pequenas e pequenas conquistas que faz você continuar tendo ânimo para seguir, para alinhar a tua expectativa, para colocar ordem nessa parte aí emocional, digamos assim, né? Nessa ordem, nesses sentimentos todos que estão envolvidos com aprender uma nova habilidade. E música é aprender nova habilidade, entendeu? Isso faz parte, você tem que caminhar ao lado, sempre ao longo da tua jornada de instrumento. E se tem mais um ponto aqui que precisa ficar claro, que compromete a tua capacidade de tocar, e que não é o dom, é a ordem na aula. Por que a ordem na aula? Porque você vai para uma aula, você assiste uma aula semanalmente, às vezes mais do que uma aula. Se você está estudando já mais ativamente, do jeito que deve ser, né? Buscando mais conteúdos, aprofundando o teu entendimento de linguagem musical como um todo, e não só da aula prática, você faz mais de uma aula por semana. E você tem que ter esse comprometimento mesmo com a frequência na aula, com a assiduidade, com levar a sério a riqueza daquele momento da aula, mas principalmente em aprofundar a forma como a aula é feita, pegar ali do professor o que ele ensina sobre o como. Não é só o quê, porque às vezes a gente fica no o quê.
o que eu vou estudar, o que é isso aqui, mas o principal é o como eu vou estudar, como eu corrijo isso, como eu aplico isso no meu dia a dia musical, como esse conteúdo aqui, teórico-harmônico, está envolvido com a minha performance aqui. Sabe, esse olhar ali investigativo, essa postura na aula, essa postura de quem suga do professor, busca conhecimento, vai além, sabe? E aí, em contrapartida, faz a sua parte de dedicação em casa, apresentando evoluções na aula seguinte. Se compromete a, olha, eu estudei isso aqui, eu consegui evoluir nisso, eu prestei atenção em como eu tinha que fazer, me dediquei nas estratégias, você vai alcançando mais autonomia, sabe? Isso vai fazendo com que você, na aula seguinte, tenha resultados, você vai avançando aula a aula, você vai também aprendendo a se sentir com naturalidade para conversar com o seu professor, para expressar para ele quando você não está compreendendo, quando você quer uma outra explicação de uma outra forma, como aquilo não fez sentido. Você desenvolver uma conversa franca com o seu professor, ter intimidade com ele, porque o seu professor é seu amigo nesse processo, sabe? Ele é literalmente seu amigo mesmo. E ele também vai ser seu técnico ali, digamos, né? Ele vai ter, muitas vezes, uma postura muito firme, muito austera, porque ele também está tentando te fazer subir de nível. Então, vai ter vezes que ele vai ser um pouco mais rigoroso, porque ele vai precisar dessa firmeza para te impulsionar, né? Mas é uma pessoa parceira. E você tem que sentir a liberdade de conversar com ela, de falar para ela coisas que você está gostando, que não está gostando, que você está entendendo, que você não está entendendo, que você gostaria de tocar, para ele poder também te ajudar a entender a ordem no processo gradativo, entendeu? Coisas que você está sentindo falta, coisas que você queria estar desenvolvendo de habilidades musicais e não está desenvolvendo. É importante essa confiança no teu professor. Isso faz muita diferença na continuidade do processo. Se não tem liga, se não tem sintonia com o professor, muitas vezes a gente acha que é falta de talento, falta de dom para o instrumento. Na verdade, foi falta de sintonia. Isso precisa acontecer. Então, o que eu queria trazer aqui hoje para você é essa clareza de que o que te faz tocar bem, ou não te faz tocar bem, né? Não é ter ou não ter dom, é ter ou não ter ordem no processo, entende? E isso precisa ficar mais claro, porque a partir de hoje, quando alguém te disser, ou quando alguém te induzir, porque às vezes as pessoas não falam de forma aberta, elas falam de forma velada, induzir que você não tem dom, começa a perceber que isso não tem materialidade, não tem consistência, é um argumento muito raso. Não diz nada, que não é específico, não te ensina o que você tem que corrigir, o que você tem que fazer. Por isso que eu te convido, vem participar do seminário online de música que vai rolar. Tá aí, ó, já muito em breve. Você pode se inscrever, é gratuito e a gente vai ter aulas exclusivas para que eu possa ter oportunidade de aprofundar mais essas ideias, para que eu possa aprofundar mais essas dicas, essas orientações do que você tem que fazer para que de fato você possa tocar assim e para que você saia desse rol de pessoas que infelizmente se afastam da música porque acreditam que não tem dom. E dá dó, porque não se trata de dom. Viver a música como profissão, isso é para poucas pessoas, porque poucas pessoas querem. E nisso sim, eu acredito que Deus interfere, ele coloca ali uma sementinha, olha, você vai viver profissionalmente com a música, assim como qualquer outra área. Não é todo mundo que quer ser daquela profissão, entendeu? Agora, negar o acesso a uma linguagem, a ser capaz de tocar um instrumento porque não vai viver daquilo, gente, é como falar que eu não posso fazer aula de futebol, eu não posso jogar futebol porque eu não vou ser jogador de futebol. Como assim? É como falar que eu não posso fazer musculação porque eu não vou ser uma bodybuilder. Eu não vou ser uma pessoa que vai competir em campeonato, uma fisiculturista, sabe? Você tá entendendo? É negar para você o acesso a uma coisa que te faz bem, uma coisa que te constrói, que te eleva, trabalha sua sensibilidade, desenvolve o seu cérebro. Os benefícios da música são enormes. Desenvolve o seu cérebro, desenvolve a sua coordenação motora, te expande em diversas áreas. E aí te nega isso porque você não tem dom. Ah, que argumento mais frajuta. Não. A partir de agora, você não pode aceitar isso como algo normal. Então, espero que esse bate-papo tenha começado a mexer com você com isso, tá? E te espero nos próximos. A gente vai ter mais bate-papos aqui ao longo dos próximos dias, tá? Pra gente continuar trabalhando essa mentalidade, trabalhar esse seu fervor, essa sua reflexão, para que isso se converta de fato em resultados, para que você toque. Porque o objetivo desse canal é que você possa tocar, né? Então,
se achega, deixa seu like se você gostou, deixa aí seus testemunhos, o que você quer me perguntar. Eu tô aberta aqui para interagir contigo, tá bom? E te espero no seminário online de música. Se inscreve aí para vir participar comigo em breve. A gente vai se encontrar aqui vários dias, até que a gente vai arrematar tudo isso lá no seminário. Tá bom? Fica com Deus, se cuida e até mais!